Olá, o programa Memórias do Legislativo continua com a série especial 30 anos da Constituição de 88. O entrevistado especial de hoje já foi deputado estadual, deputado federal por 3 mandatos, sendo um deles como deputado constituinte, é médico, oftalmologista, praticante. Estamos no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Goiás e recebemos aqui Pedro Canedo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E também recebemos aqui o professor Guilherme Carvalho, que vai ajudar a gente nessa roda de entrevistas. Guilherme Carvalho é mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás e ele também é formado em Relações Internacionais. Muito obrigada, Guilherme, mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite, Luciana. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Bom, então vamos começar, com o deputado constituinte. Para a gente é uma honra, deputado, isso aqui vai ficar arquivado no site da Assembleia, é um projeto sobre os 30 anos da Constituição de 88 e a participação dos parlamentares na elaboração do documento talvez mais importante da República Federativa do Brasil, que é a Constituição. Então, eu já gostaria de saber do senhor o que mais marcou, no caso, essa participação do senhor. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Guilherme. Eu quero cumprimentar a todos que nos dão o prazer de ver este programa e agradecer essa iniciativa. Uma grande iniciativa e eu posso até dizer que me sinto gratificado pelas horas nas madrugadas que nós passamos para a elaboração desse texto constitucional, porque isso aqui, para mim, é um reconhecimento. Me sinto homenageado e acredito que todos os outros 20 constituintes goianos, como os brasileiros, 513 brasileiros, também se sentem homenageados e honrados com essas manifestações. Um programa dessa natureza histórico, passa para a história. Eu fico extremamente feliz e agradecido a vocês por essa iniciativa. Hoje nós estamos com a nossa Constituição, nosso texto já emendado, com algumas emendas. 99, né, deputado? 99 emendas, algumas emendas necessárias, porque o texto, quando foi feito, ele foi feito dentro de uma realidade, A conjuntura daquela época proporcionava, às vezes, principalmente para os constituintes e as constituintes assim, mais afoitas, trabalhar em função daquela realidade que a gente vivia, não uma realidade posterior, mais, não digo perene, mas uma realidade que pudesse ser mais permanente, Nós tivemos constituintes de todas as origens, constituintes de todas as matizes, vamos assim dizer, então não só partidárias, mas assim, laborais, constituintes de igreja, enfim, nós tivemos uma mescla. Os sindicatos, os laborais, no caso, os sindicatos também, nós tivemos tudo, a questão de legislativo, justiça, também. As minorias também, fiz parte da subcomissão que contemplava as minorias. Enfim, fizemos uma Constituição que era muito daquela época, dos problemas que a gente vivia naquela época. E não houve, apesar dela ter sido, já era uma intenção, já havia uma tendência para termos essa Assembleia Nacional Constituinte. Tivemos uma de notáveis, que prepararam um pré-texto que, na verdade, é muito bom, mas não acabou sendo muito bem aproveitado. Então, tivemos esse texto importante, muito importante, como você disse, para o Brasil, para o século XX, mas que teve problemas. Esses problemas, alguns são emendados, estão sendo emendados, nem todas as emendas também contemplam, mas, de um modo geral, a Constituinte chamada Cidadã, Constituição Cidadã, tivemos um presidente, uma pessoa espetacular, uma pessoa histórica, que foi Ulisses Guimarães, que soube conduzir com a sua capacidade, com a sua inteligência e com o respeito que ele passava para todos nós, soube conduzir esse processo de uma forma exemplar. E eu, pessoalmente, me sinto satisfeito com o trabalho que nós pudemos fazer naquela oportunidade. Poderíamos ter feito mais, mas, infelizmente, como eu disse, a questão conjuntural
criou uma barreira muito grande de ideologia lá dentro, que acabou não permitindo que se fizesse as reformas que hoje estão aí a serem feitas ou a serem tentadas, estudadas, tentando votar essas reformas. Muita coisa poderia já ter sido contemplada naquela oportunidade, mas ela avançou muito, acho que avançou muito para o Brasil avançou, os trabalhadores avançaram, as questões trabalhistas, nós conseguimos, tirando alguns pequenos excessos, mas conseguimos dar à classe trabalhadora brasileira muita coisa daquilo que ela ansiava e, consequentemente, na área da saúde, da educação, da segurança, da força que pudemos dar para o Poder Judiciário, nós precisávamos também de fortalecer o Judiciário. Enfim, eu acredito que o resultado final tenha sido próprio para aquela época e, repito, poderíamos ter feito mais e melhor se não houvesse os problemas conjunturais. Mas eu tenho certeza que pela época vocês fizeram um melhor trabalho, né? Porque as pessoas mudam, o mundo muda, né? E por isso, Guilherme tem uma pergunta com relação à saúde, que foi talvez a maior área do senhor, né? Na implantação do SUS. Teve uma participação muito importante, né? O SUS está na Constituição e o senhor participou muito, né, desses debates. É muito interessante o tema, né, porque é tido talvez como um dos maiores ganhos cidadãos da nossa Carta Magna, né, deputado. Só que de lá para cá, o senhor até comentava na resposta anterior que o mundo vem mudando bastante, né? Nós temos tido aí o início das parcerias público-privada, né? Apesar de ter se aberto a possibilidade ainda na Constituinte para participação de entidades privadas também no que tange à saúde pública. Na verdade, eu queria que o senhor trouxesse um pouco das narrativas, né, do que se foi discutido, né, no tema da saúde. Eu queria que o senhor também me desse um panorama. O que o senhor acha que a gente evoluiu de lá para cá? O que a gente ainda precisa evoluir? Bem, vamos então voltar ao período constitucional. Na área da saúde foi uma das áreas que eu mais atuei. Eu gostaria de dizer que foi a área da saúde e da educação. Foi com essa finalidade, foi a minha proposta quando candidato a deputado federal constituinte, era exatamente a liberdade, a paz, a justiça social e educação e saúde. Isso foi o meu mote de campanha. E para lá eu me dirigi, procurei o líder do meu partido, disse, olha, eu quero ficar trabalhando nessas duas áreas. Como elas eram distintas, eu fui inicialmente para a subcomissão de educação, depois permaneci na comissão de educação e depois, quando ficou geral, eu trabalhei demais na área da saúde. Então, conseguimos a implantação do SUS, uma luta de todos. O SUS foi uma luta realmente de toda, era a nossa bandeira. Era unânime também. Unânime. Só que havia uma dicotomia, a esquerda queria que a iniciativa privada não obtivesse ou não tivesse nenhuma participação do dinheiro público para poder trabalhar, ou seja, a iniciativa privada poderia trabalhar sem receber recursos públicos. Ora, é inviável você ter um SUS sem a iniciativa privada, não só naquela época pior do que hoje. É que não tinha estrutura para o público, não tinha estrutura física e nem de pessoal para atender. Então foi onde nós conseguimos um trabalho que foi feito muito pela bancada da saúde. Nós conseguimos que não só a iniciativa privada pudesse participar complementarmente dos recursos públicos, claro que a prioridade era para a área pública, mas que pudesse participar complementarmente do atendimento à saúde do povo brasileiro e com prioridade para as entidades filantrópicas, porque nem as entidades filantrópicas poderiam, segundo a esquerda, no caso, queria que o dinheiro público fosse exclusivo destinado ao atendimento público. Então, essa foi uma área que essa foi batalhada. E tinha muito embate? Muito embate, muita discussão, tanto na comissão como depois no plenário. Quem que era contra? Me fala o nome, que não queria mesmo que o... Não, todos os partidos de esquerda eram contra.
de Goiás nós temos quase todos conosco, né? Essa é a realidade. O Centrão, quando ele surgiu para, sabe, para equilibrar ou para não permitir o avanço radical. Então, nós conseguimos esse texto constitucional, eu acho que esse texto foi muito bom para a população brasileira. Pena é que a realidade hoje não atende o texto. Nós vemos muito pouco dinheiro para a saúde, nós temos às vezes quando vai se cortar, corta-se na saúde, tanto o governo federal, quanto o estadual, quanto o municipal. Estamos tendo avanços? Estamos tendo avanços. Um novo tipo de gestão? Sim. Vamos ver onde que está funcionando bem. São Paulo funciona muito bem, inclusive na área de medicamentos que a gente tinha que implantar aqui no estado de Goiás. E, no entanto, não existe, que era fazer um convênio com laboratórios. Os laboratórios fazem questão de fazer um convênio para os remédios baixar o custo dos medicamentos. Não só os medicamentos, não estou dizendo nem dos medicamentos de alto custo, mas o custo dos medicamentos que a população mais utiliza, em que pese já temos a farmácia popular, que fornece medicamentos gratuitamente para para combater algumas doenças, mas a tendência, não é copiar, mas se a gente conseguir, a administração pública, as gestões conseguirem seguir o que está dando certo, São Paulo dá certo. É difícil você ver, eu vejo televisão, eu vejo programas do município de São Paulo, é difícil você ver problemas na saúde, como a gente vê cotidianamente nos municípios de Goiás. Basta seguir o que está na Constituição, né? Não, sim, porque na Constituição fala isso, né? Sim, mas a questão de recursos, é preciso entender. Não adianta dizer que a saúde é um saco sem fundo. Não, tem que ter recursos, tem que priorizar recursos para a saúde. Saúde é fundamental. Claro que para se ter uma boa saúde, você tem que investir também na outra área que é a educação, né? Outra área também que eu trabalhei. Então, eu acredito, Guilherme, que o caminho é este. Pode dar certo, agora tem que ir com mais vontade, com mais sede ao poço, para que isso torne uma realidade. Bom, estamos entrevistando Pedro Canedo, deputado constituinte, ajudou na elaboração do documento mais importante do Brasil, que é a Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Maio Amarelo é o mês da consciência no trânsito. Um mês para lembrar que a escolha é sua. Dirigir com responsabilidade e zelar pela vida. Ou arriscar não voltar para casa. Se a escolha for respeitar as leis do trânsito... Desculpa o atraso, mas eu fui comprar um presentinho para vocês. Não vai faltar ninguém voltando para casa. Maio Amarelo. Todos juntos por um trânsito mais seguro. Detran e Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Ouça agora o depoimento de uma vítima de abuso sexual. Uma criança abusada também perde a voz. Acesse aprendaescutar.com.br. O programa Memória do Legislativo volta com a série especial 30 anos da Constituição de 88. O entrevistado especial de hoje é o deputado constituinte Pedro Canedo, natural de Anápolis. Hoje ele é presidente do Conselho Deliberativo da Anapolina, do qual ele nunca abandonou. É médico oftalmologista, praticante e tem muita história para contar aqui. Já foi deputado estadual também aqui nessa casa.
E como constituinte, que é o nosso foco, além da área da saúde, que ele foi muito atuante, teve outras áreas também, da educação, da cultura. E eu tenho uma relação aqui, deputado, de coisas que o senhor votou a favor e contra, né? É uma relação grande, mas me chamou a atenção aqui que o senhor votou a favor, né, do voto aos 16 anos, né? Do limite de 12% ao ano, né, para juros, isso aí, muito empresário não gostou, né, na época. Limites também, né, para os encargos da dívida externa. Como é que eram esses debates na época? Eram muito ferrenhos? No Congresso Nacional e na Constituinte não foi diferente, por isso que muitos defendiam uma Assembleia Nacional Constituinte independente fora do Congresso, né? Ou que se fizesse única e exclusivamente isto. Mas nós dividíamos, né, a Assembleia Nacional Constituinte com ações do próprio Legislativo, né, necessárias. Então, alguns itens ou alguns artigos, a gente votava de acordo com a liderança do partido, certo? A gente não, era impossível. É como hoje eu médico, é impossível ser oftalmologista, otorrinolaringologista, endocrinologista. Eu tenho que ter uma área. E dentro da oftalmologia você já tem até uma subespecialidade, né? Então lá também não tinha como o constituinte trabalhar em todas as áreas. Então ele tinha que seguir a orientação, desde que aquilo não conflitasse com a consciência. Pelo menos eu trabalhei dessa forma. Então, muitas dessas votações, elas foram votações por indicação, que a gente estudava na hora de votar. Não vota pura e simplesmente porque o líder pediu. Não, eu mesmo fui expulso fui retirado de uma comissão pelo líder do meu partido, à época, o PFL, porque ele queria que eu votasse uma coisa, que eu falei assim, eu não voto, vocês me desculpem, minha formação não permite que eu vote desse jeito. Ele queria que, prioritariamente, os recursos públicos fossem para as escolas particulares. Eu falei, isso não, eu quero inverter o processo. Os recursos públicos serão prioritariamente para o ensino público. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Faculdade Nacional de Medicina. Escola pública, eminentemente pública, uma das melhores escolas do Brasil. Vamos agora retirar os recursos, priorizar as escolas privadas, as escolas particulares? Não. Não fui contra as particulares, pelo contrário. Na minha atuação na educação tem isso. Então, não votei. Então ele foi lá e me tirou, colocou um outro que votaria que acabou votando desse jeito. Então a consciência da gente não... Eu, pelo menos, nunca transgredi, eu nunca fui contra a minha consciência. Então, havia as discussões lá dos diversos temas. Agora, os temas aos quais eu trabalhava, sempre votei de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu pensava que era o melhor para o país, para a população, mas que esses entraves havia essas mas discussões. Vocês debruçavam ali noite adentro, né? No cafezinho, o que vocês falavam ali na hora do cafezinho? Tentava convencer um ao outro? Sim, claro, a gente discutia também fora, né? Porque às vezes não dava tempo, as sessões, os presidentes das comissões, subcomissões das comissões também queriam celeridade do processo. E o chefe Ulisses também que queria vamos botar para votar, vamos trabalhar. Quero presença. O senhor já dormiu no Congresso? Já passamos noite lá, já saímos um dia às 8 da manhã. Já saímos, e de sexta para sábado. Passou a noite trabalhando? Passamos a noite trabalhando, mas outras vezes trabalhava também 2, 3, só uma noite que nós passamos durante o dia todo e depois ficamos até às 8 da manhã de um sábado. Aí voltamos também só a trabalhar no sábado às 16 horas, quer dizer, tivemos esse espaço aí para... Mas o Ulisses cobrava muito da gente. Agora, tudo, não era só no plenário ou nos plenários que as discussões se davam. Não, se dava também no cafezinho, se dava também depois no futebol, a gente saía para jogar. Ninguém saía daquele assunto. Tinha um ou outro que quando a gente ia conversar ou que se tocava nesse assunto, não, pelo amor de Deus, deixa lá para o Congresso, vamos descansar a cabeça aqui. Mas não adiantava, a gente vivia aquilo o tempo todo. Bom, e também quem participa aqui dessa roda de entrevista, o professor Guilherme, né, professor mestrando em Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. Deputado, e aqui eu faço uma pergunta mesmo de curiosidade científica, falo como cientista, porque em 87 o senhor se licenciou do mandato para ir a um congresso em Buenos Aires,
né, um congresso sobre ciência e tecnologia, né? E nos anos 70, o Fernando Henrique, junto com o Enzo Faleto, que é um economista argentino, escreveram uma tese relativa à nossa dependência tecnológica de países desenvolvidos, né? E a gente vê o quanto, e aqui como cientista político, hoje eu falo que nós vivemos uma dependência muito grande, escassez de recursos, né? Não é só condições estruturais de educação, mas muito pouca estrutura para fazer ciência no Brasil. Nesse congresso, o que o senhor se lembra? Deu para trazer alguma coisa para a discussão da Constituinte? Porque o senhor também foi membro da subcomissão de Ciência e Tecnologia, né? Então, o que o senhor se lembra? O que foi discutido durante a Constituinte naquele momento? Reserva de mercado, era aquilo que se discutia muito, era a questão de reserva de mercado. E esse congresso latino-americano, feito na Argentina, eu fui em substituição ao relator, o falecido deputado constituinte Arthur da Távola, que era o relator. E ele, assoberbado pelo trabalho de relatoria, não pôde escolher. Eu já o ajudava, assim, sem ter nenhuma, não tendo sido votado, porque o relator é um relator, não tinha sub-relator nas subcomissões, não. Só foi ter sub-relator só na elaboração da Constituição, que era o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que ajudava o Bernardo Cabral, que assessorava o Bernardo Cabral. E lá nós tratamos exclusivamente desse assunto, era o assunto do momento, era a questão de reserva do mercado, de reserva de mercado, que era também um assunto muito discutido, de termos assim, a total independência de outros países. E a gente precisava de aprender, a gente precisava de instalar isso aqui no país. E lá foi dito, na época, neste congresso, se discutia basicamente isso, que teria que haver não tinha Mercosul, mas que teria que haver entre os países mais desenvolvidos da América do Sul, Brasil, Argentina e Chile, teria que ter uma ligação muito grande entre nós, ficou decidido isso, para que nós decidíssemos todos em conjunto, para sermos fortes, e os outros países da América... Cooperação técnica. Cooperação técnica, e os outros países também agregaram a essa decisão que nós tomamos lá. Essa foi a finalidade maior e que a decisão que saiu de lá foi isso, que nós trabalharíamos em conjunto. Foi o texto final deste congresso, foi com relação a isso, dessa união dos países. Tinha os latino-americanos, tinha os países também da América Central, tinha o México também que estava lá, mas basicamente Argentina, Brasil e Chile fecharam a questão nesta decisão e fomos acompanhados, inclusive, por vários países da América do Sul, Costa Rica, o Panamá, esses países também que são os mais desenvolvidos de lá, também ficaram conosco. Deputado, voltando aqui para o estado de Goiás, eu gostaria de saber qual foi a participação do senhor, no caso, na divisão do estado de Goiás, na época que aí criou-se o estado do Tocantins, Siqueira Campos, fazendo greve de fome, e também por que vocês não conseguiram inserir o Cerrado como preservação. A Mata Atlântica foi, está na Constituição, mas infelizmente nosso Cerrado goiano não conseguiu. Como é que eram essas discussões? A bancada goiana tinha o respeito que outras tinham? Pelo Cerrado? Por tudo, assim, as nossas lutas, o que, no caso, os parlamentares goianos tentavam impor, vocês eram ouvidos? Sim, éramos ouvidos, inclusive na questão da divisão do Estado. Engraçado, em 30 segundos eu digo, na campanha de 1986 para a Constituição, Goiás não era dividido, e eu fui o Siqueira Campos quando pedia voto lá no norte do Estado. Ele pedia voto, para quem não quiser votar em mim, vota no Pedro Canedo. Eu já era deputado estadual, porque ele tem compromisso com a divisão do Estado. E realmente eu ajudei, eu lutei junto na época, com o então deputado Siqueira Campos, para essa divisão. Foi a bandeira dele de vida. Foi a bandeira de vida dele, exatamente. Ele foi extremamente feliz. Na época eu tive 5.700 votos no que hoje é o estado do Tocantins. Então também eu tinha um compromisso com o estado do Tocantins e com ele. Já fui homenageado, inclusive, lá pelo estado, pela Assembleia do Tocantins, em função desse trabalho que nós fizemos. E nós nos unimos. O que nós fizemos aí, que consta das disposições transitórias da Constituição, é que nós conseguimos a grande vitória de nós não abaixarmos o número dos nossos participantes. Mantivemos os 17. Porque um estado como Goiás era para ter apenas 9
deputados federais, à época pela população, eleitoralmente falando. Mas nós dividimos o Estado, conseguimos manter a bancada federal do Estado de Goiás, preservando a força de Goiás dentro da Câmara dos Deputados. O Senado não tinha problema, 3 senadores, permaneceria, todos os estados têm 3 senadores. Então, essa luta foi uma luta, ela teve muitas demarches, muita vai e volta, problemas, outros estados tivemos que ceder também para que outros territórios também se tornassem estados, enfim. Mas fomos vitoriosos e acho que tanto Goiás como Tocantins saíram vencendo. Esse é um dos êxitos que a gente pode dar à Constituição de 88. Nessa hora o que a gente percebe é que todos se uniram, não só a bancada goiana, né, Sim, mas várias mas nós outras. fomos, mas isso não acontece sempre. Aí nós imitamos o unanimidade, Nordeste. né? No Nordeste, até hoje eles fazem isso. No Nordeste eles se unem e nós imitamos as bancadas do Nordeste e nos unimos. E quando a gente se une, a gente consegue muita coisa no governo federal para os nossos estados. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos mais com Pedro Canedo, deputado constituinte de 88. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. O programa Memória do Legislativo volta com a série especial 30 anos da Constituição de 88. Estamos recebendo aqui o deputado goiano constituinte, Pedro Canedo, e também o professor mestrando em Ciência Política da Universidade Federal de Goiás, Guilherme Carvalho. Estamos no último bloco, então vamos para as considerações finais, saber um pouquinho do que Pedro Canedo anda fazendo da vida. Ele é médico, oftalmologista, praticante, tem uma clínica em Anápolis, é pai de 4 filhos, 2 fizeram medicina, outros 2 advocacia e arquitetura, né? Como é que está a vida hoje? E outra coisa, o senhor desistiu da política? Bom, a vida hoje está, graças a Deus, mais tranquila, porque eu estou apenas na minha clínica, todos os dias, e também dirigindo, como você citou, como presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Anapolina, que é um time de futebol que eu sempre, em alguns momentos eu fui obrigado a deixar, mas eu sou amante desse time. Como você disse, tem minha esposa há 45 anos e sou formado também há 45 anos, completo esse ano. Sou oftalmologista, tenho 4 filhos e 6 netos, 3 homens e 3 mulheres. Vai de 7 anos até 6 meses a idade dos meus netos. E graças a Deus tudo bem, muita saúde, alegria, muita amizade que eu fiz durante todo esse tempo aí. Mas cargo eletivo, depois de ter disputado em 2016 a Prefeitura de Anápolis, não ter sido feliz no resultado, por ter participado, eu me considero muito feliz por ter participado do processo eleitoral democrático, mas fiquei em terceiro lugar, não fui para o segundo turno. Mas não pretendo mais disputar nenhum cargo eletivo, esse ano mesmo já está definido, não disputarei, e estou dedicando mesmo a minha clínica, a minha família e descansando um pouco dessa questão eleitoral. Mas estou engajado na campanha política, dentro de um projeto que a gente tem para o governo do Estado e Assembleia Legislativa,
Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência da República. Aliás, eu não falei, mas Pedro Canedo é filiado ao DEM, ele já passou por 5 partidos basicamente, começou no PDS, foi para o PFL, do qual foi líder, PRN, que era do Collor, PP e atualmente no DEM. Professor, vamos lá para as considerações finais, né? Tenta aí absorver alguma coisa aí. Não, o que eu quero saber mais é sobre a mente do constituinte, na verdade, porque nós passamos no Brasil desde os anos 30 crises cíclicas crises fiscais, crises financeiras de modo geral. E um debate que hoje está muito ativo é como é que a gente vai pagar por isso, sabe? E especificamente o que eu estou querendo saber é o seguinte: quando vocês discutiam sobre, não é uma prerrogativa do legislativo se preocupar com a questão financeira, mas há uma preocupação com o Brasil, né? O que eu quero saber é como vocês pensavam nisso? Vamos criar aqui instituições, vamos criar dispositivos, mas como é que a gente vai pagar por isso? Sabe? Daqui a 20, 30 anos, como a gente está hoje, como é que a gente vai pagar por isso? Quem vai pagar o pato? Quem vai pagar o pato? Quem vai pagar a conta? Sim. Ao assumir o mandato de deputado federal constituinte em 1987, evidentemente que você tem sonhos, você tem a preocupação de querer que tudo dê certo. Claro que, divididos por setores, nós constituintes, essa questão de quem vai pagar a conta, na minha cabeça, eu só pensava que, acreditando que os governantes seriam governantes voltados para a população, que se pensasse na população, que escolhesse os seus ministérios, os seus ministros da área econômica, exclusivamente pensando na população. E que tivesse a capacidade, a competência para poder vencer os embates que tem entre situação e oposição. Mas nós não vimos isso. Já no primeiro governo, depois da Constituinte, nós tivemos o primeiro presidente eleito depois do período revolucionário, que foi o Fernando Collor. E nós tivemos a infeliz surpresa do programa econômico-financeiro que ele já colocou no seu primeiro trimestre de governo, que foi o congelamento de tudo. Quer dizer, já ali o Brasil já começou a errar, começou a acertar com o Itamar Franco, melhorou um pouco mais ainda com o Fernando Henrique, mas com várias sucessões. Depois tivemos o episódio aí dos governos petistas. Então nós não tivemos isso que aquele constituinte com 37 anos pensava que era o meu caso. A gente sonhava com um Brasil que pudesse ter governantes dignos daquele trabalho que a gente estava fazendo. Com mais ideologia. Com mais ideologia de voltado para a população, mas não com esse espírito privatizador de tudo, esse espírito depois de entreguismo, esse espírito de corrupção, isso que aconteceu no país de lá para cá. Não se pensava nisso, não existia isso. Com todo respeito, você tinha corrupção anterior ao governo Collor, mas não era dessa forma desvairada, dessa forma deslavada, como você vê a corrupção hoje nesse país e de lá para cá. Então, o período democrático, na recuperação que nós tivemos do direito de votar para presidente, infelizmente, neste aspecto, que era o anseio de todos nós, que somos democratas, mas infelizmente não deu certo, o modelo é ruim, está ruim. Fui presidencialista, votei pelo presidencialismo, mas confesso que eu imaginava que o presidencialismo seria o melhor. Mas hoje eu já discuto, acho que um outro sistema de governo, como o parlamentarismo, poderia ser melhor, mas em função dessas mudanças que nós temos no país, a cada 3, 6 meses, quando a presidente Dilma foi cassada, havia a esperança imensa da população brasileira numa mudança. E não houve mudança de forma alguma. Nós tivemos, continua da mesma forma, sem ter melhorado absolutamente nada. A melhora que se tem aí os discursos do presidente, que na verdade aqui embaixo a base não percebe. Então, essa é a mentalidade, pelo menos minha e de muitos, porque nós éramos muito jovens, mesclados com Florestan Fernandes, que é um supra-sumo da educação brasileira. Eu, trabalhando na educação, eu buscava subsídios, assistia, me embevecia de ver o Florestan Fernandes falando. Engajado, da mesma né? forma que o senador João Calmon também, porque lá nós misturamos senadores e deputados, foi um congresso constitucional único, né? Unicameral.
E, consequentemente, eu pude aprender, como eu disse, usar esse termo, embevecer-me com as palavras de um Florestan Fernandes, sabe, de um João Calmon, de um Arthur da Távola, entendeu? Na saúde também. Até o próprio Ulisses Guimarães também era uma Esse aula. era o Papa, né? Esse era o Papa. Quando ele dizia, vamos votar, você que não está no plenário, venha. Quem estava ouvindo um rádio, quem sabia, às vezes você estava num restaurante almoçando, porque você tinha que às vezes sair para almoçar, o garçom falava, o homem está chamando. E, sabe, a gente ia votar porque tinha um respeito muito grande. Ele tinha por todos, né? Exatamente. E atendia todos da mesma forma. Ou seja, né, um avanço grande em ter saído do regime militar para a democracia, mas sem sombra de dúvida. O senhor deve triste triste quando vê essa corrupção toda, né? As pessoas pensando cada um no seu umbigo. Bom, resumindo, a gente está chegando ao final do programa, gostaria que o senhor falasse qual foi o grande legado, assim, algo que o senhor se orgulha e fala, nossa, poxa, foi muito legal ter contribuído com isso, deixei isso na Constituição. Foi esse trabalho que eu fiz pela educação com o senador João Calmon. O senador João Calmon apresentou um projeto que ele me chamou para subscrever com ele, que ele alterava a participação da União dos Estados e Municípios na educação, o investimento na educação. Antes era de 13% a União e 18% o que os estados e municípios tinham que investir na educação com obrigatoriedade. E nós conseguimos passar para 18%, a União de 13% para 18%, e de 18% para 25% os estados e municípios, a obrigatoriedade. Isso hoje está até mais, os municípios só com 25%, os estados só com 25% não conseguem, a União também com 18% não. Mas esse avanço nós conseguimos assim, o governo, na época, o governo, o presidente Sarney, trabalhou junto com o seu governo para que isso não fosse aprovado. Mas nós conseguimos, não foi assim uma coisa muito fácil, mas nós conseguimos. E eu me considero esse trabalho que eu fiz pela educação, juntamente com esse Papa da Educação, que foi o senador capixaba João Calmon, o grande legado que eu acredito que possa ter deixado com a minha participação, porque eu entendo que sem investimentos na educação, sem educação, ninguém sai do buraco, nenhum país se desenvolve, e os exemplos nós temos aí depois da Segunda Guerra, os países que ficaram arrasados, mas que resolveram priorizar e investir na educação, foram os países que hoje fazem parte do primeiro mundo. Tá certo, falou tudo, a educação, né? Deputado, olha, antes da gente dar tchau, vou mostrar uma foto aí, olha, ele no time de futebol da Constituinte, participou também, na época jogava muita bola, jogavam cedinho, né, deputado, para depois ir para o trabalho, não era? Exatamente, ele misturava tudo, viu? A gente misturava tudo. Você misturava o Lula, o Zé Genuíno, misturava com o Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo, o Aécio Neves também, que jogava, a gente ele esquecia tudo e ali entrava dentro do campo e depois também do jogo, esquecia tudo, era um almoço, era uma cervejinha, uma cachaçinha também rolava e tal, e consequentemente isso aí foi também uma coisa que a gente tinha para poder, sagrado, né? Sabe, para poder acalmar um pouco os ânimos Quem era bom de dos bola? Debates. Olha, aqui em Goiás diziam que o Maguito Vilela e eu éramos os ícones dos deputados. Tinha mais uns 3 que jogavam. Você jogava na frente? Jogava na frente junto com o Maguito, fizemos aqui dupla. Bom, hoje não joga mais, né? Não, hoje eu não jogo, eu fui, em função talvez do futebol e tudo, eu hoje sou portador de uma prótese do fêmur. Então eu só jogo com o meu neto agora, joga a bola para ele e joga para mim. Tá certo, mas incentiva, né? Tá aí no Conselho Deliberativo da Anapolina. Isso, mas sou amante do esporte, de um modo geral, mais do futebol. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui, né? Nesse trabalho da Constituição de 88, o documento mais importante que o Brasil talvez tenha. Agradecer ao senhor. Se o senhor quiser falar alguma coisa aí para o telespectador. Só para agradecer a você, Luciana, esse prazer, ao Guilherme também, esse prazer que estava ao lado de um cientista e ao lado de uma grande jornalista, e dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite, feliz de estar aqui na Assembleia, feliz de ver ali o meu sogro, que foi o Sival Caiado, que foi presidente da Assembleia Legislativa, hoje aos 95 anos, cheio de saúde, e mais feliz ainda pelo, creio que isso não seja reconhecimento, mas seja assim uma homenagem
que a TV Assembleia, através de vocês, prestam aos constituintes goianos, que fizemos essa Constituição com muito orgulho por termos trabalhado pelo nosso Estado, pelo nosso país. A gente que fica honrado, deputado. Agradecer também ao professor Guilherme Carvalho, né, por ter ajudado aí nessa roda de entrevistas. Obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigado, deputado, em nome dos futuros historiadores, cientistas políticos, sociólogos, por esse retrato aí que vai servir para muitas gerações. Ok? E obrigada a você também que ficou com a gente esse tempo todo. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto digital 61.2 e tem também nossas redes sociais. Até mais!